Olá, quinto ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos fazer uma correção bem rapidinha, tá? De alguns conteúdos do nosso livro, né, de saber, tá? Até é bom para quem está fazendo, né, segunda chamada, fazendo recuperação, tá indo lá na escola, até mesmo para dar uma revisada, tá bom? Eu tenho um recadinho muito importante para vocês. Na sexta-feira, todos os alunos precisam comparecer na escola, no horário de 9h30 até as 3 horas. Não precisa ir de uniforme, mas vá bem arrumadinho, bem bonitinho, porque nós vamos tirar algumas fotos para que possa colocar no certificado. Isso mesmo, porque vocês estão saindo do Fundamental 1 e estão a caminho do Fundamental 2. E vocês irão receber tipo um diplomazinho, né? Um diploma, e nesse certificado vai ser colocado sua foto, tá? Não me pergunta como é que a tia Jorge também não sabe, que todo ano muda, tá? Mas você precisa comparecer na escola. Eu tive dando uma olhada, né, lá no portal, poucas presenças, e no mês de dezembro nós temos que colocar presença naquele diário, até que eu mostrei para vocês na semana do simulado. Bom, queria que vocês fizessem, eu sei que vocês têm como entrar em contato com outros colegas, entram em contato, perguntam se eles estão sabendo, e temos que comparecer na escola na sexta-feira para tirar foto, vai passando, e se tiver dúvidas, ligue para a secretaria da escola para poder estar tirando as dúvidas, tá bom? Bom, hoje, né, nós vamos falar um pouquinho sobre história, tá? Sobre história. Alguns alunos, né, erraram algumas questões de história no simulado, e no nosso livro, o NET Saber, nós temos aqui exemplos de algumas escritas, né, de algumas escritas. Então, nós vamos identificar a forma de escrita. A primeira forma de escrita é hieroglifos, tá? Hieroglifos. Escrevem aí. A segunda, cuneiforme. Inclusive caíram na prova essas duas aí. Ideogramas. E o alfabeto fenício, ok? Bom, primeiro nós vamos responder a número 1, a número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7, para depois preencher a cruzadinha, tá bom? Os primeiros desenhos foram simplificando e formando símbolos. Essa escrita era chamada de pictografia. Pictografia. O C, ele é mudo, tá? Pictografia. Os primeiros povos a acrescentar vogais ao alfabeto fenício foram os gregos, tá? Porque o alfabeto ele não possuía vogal, né? Então foram os gregos que colocaram a vogal no alfabeto. Número 3. O objeto base onde os egípcios escreviam seus registros era o papiro, aquele papel, né? Aquele papel feito em tipo de folha. Um vestígio encontrado em casco de tartaruga foi deixado pelos povos chineses. Os povos que costumavam registrar em formato de desenhos considerados sagrados das paredes das pirâmides eram os egípcios. Uma forma de escrita que permitiu que os símbolos tivessem sons foi o chamado de alfabeto, né? O nosso alfabeto ele tem som, né? O o B com A, Bá, né? Então ele tem som. Os primeiros povos a adaptar os símbolos aos sons e a desenvolver as primeiras formas de alfabeto foram os fenícios. Ok? Vamos lá, lição de número 3, ok? Qual a forma mais antiga de escrita?
é a escrita cuneiforme. Qual a principal contribuição do povo fenício? Ele contribuiu com o alfabeto fonético. Qual a diferença do alfabeto fenício para as formas de escritas dos nossos antepassados? Então vamos lá. Cada letra ou símbolo do alfabeto fenício tinha um som diferente das formas de escritas passadas, em que os símbolos tinham significados únicos, tá? Cada letra ou símbolo do alfabeto fenício tinha um som diferente das formas de escritas passadas, em que os símbolos tinham significados únicos. Essa é a número 3, tá? Número 4. O que o alfabeto grego, estava lá agora há pouco respondemos, hein? O que o alfabeto grego pôde acrescentar ao alfabeto fenício? Ele acrescentou quem? As vogais, né? Bom, a número 5 é a resposta pessoal. Bom, a lição de número 4, tá? Nós temos um texto aí e você vai responder de acordo com o texto. Então, a gente não vai fazer a correção, tá? Nós vamos para 29. Lição 5, página 29. Vamos lá? O que os objetos acima, eles têm em comum? O que eles têm em comum? Todos os objetos contêm registro de algum momento do passado de alguém. Olha aí, um jornal, nós temos um jornal, temos livros, temos cartas e temos o diário. Todos eles têm registrado, né, têm escrito alguma coisa que de acordo, mostra o passado de alguém ou de algo, tá? Qual a principal função da escrita que pode ser desenvolvida com esses meios? A função da escrita desenvolvida é a preservação da cultura, tá? E sua memória, ok? Bom, na lição número 6 vocês vão encontrar algumas formas de marcar o tempo. Então nós podemos marcar o tempo, né, através do relógio do sol, através do calendário, do pêndulo, né, aquele relógio, né, que tem aquele pêndulo na casa da minha sogra, até tem, que eu falei para vocês, pelos meses, a ampulheta caiu no simulado e as horas, tá? Então vocês vão procurar aí no caça-palavra. Calendário, horas, ampulheta, calendário, meses. Bom, vamos fazer a correção da lição número 7. A Primeira Guerra Mundial ocorreu entre 1914 e 1918, ou seja, no século 20. A independência do Brasil aconteceu no ano de 1822, no século 19. O continente americano foi encontrado por Cristóvão Colombo em 1492, ou seja, no século XV. A Revolução Industrial se iniciou por volta de 1760, ou seja, no século XVIII. Tem que botar em algarismo romano, tá? As Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América foram derrubadas em um atentado em 2001. Isso aconteceu no século 21. Em 1969, os primeiros astronautas chegaram à Lua. Isso foi no século 20. A Revolução Francesa terminou em 1799. Isso ocorreu no século 18. A Guerra dos 100 Anos ocorreu entre 1337 e 1453. Ela ocorreu em 2 séculos. A primeira foi no século 14 e a segunda foi no século 15. Carlos Magno foi coroado imperador no ano de 800. Isso ocorreu no século 8. A Guerra do Paraguai, em que o Brasil saiu vencedor, durou de 1864
a 1870, ou seja, ocorreu no século XIX. O século em que vivemos é o século XXI, ok? Vamos parar por aí. Não esqueçam da foto, tá? Na sexta-feira, amanhã, tá bom? E aqueles que precisam estar na escola, estaremos hoje na escola encerrando, fechando, né? Qualquer pendência de notinha, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até amanhã.